Ainda estava escuro quando eu e minha equipe de reportagem seguimos para São Paulo, capital, na última quarta-feira, e nem a forte chuva tirou a minha animação. Muito mais que entrevistar uma senadora da República e candidata a vice de Simone Tebet, estava a caminho de rever uma grande amiga, Mara Gabrilli, a quem tenho um carinho muito especial e uma admiração sem tamanho. Ao chegar no apartamento da minha amiga, fomos recebidos com um delicioso café da manhã, infelizmente deixado de lado por conta do nosso atraso, culpa do trânsito maluco da capital paulista. Enquanto a equipe montava todo o equipamento na sala, Mara me levou a seu quarto, onde fiquei ainda mais feliz ao ver uma colcha que dei a ela anos atrás, embelezando a sua cama. Longe de se vitimizar pela sua situação, Mara literalmente vai à luta para melhorar e dar mais dignidade à vida de milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. Mara Gabrilli tem 54 anos, é publicitária, psicóloga e senadora, eleita em 2018, mas antes também foi vereadora na capital paulista e deputada federal. Ainda no ano de 2018, foi eleita para um mandato de 4 anos no Comitê da ONU, do qual nunca houve um representante brasileiro. Neste comitê, é sobre direitos das pessoas com deficiência, que reúne peritos de diferentes países e monitora a implementação pelos estados, partes da Convenção da ONU sobre os direitos das pessoas com deficiência. E foi nesse viés de uma grande entrevista, de um bate-papo, que eu estive com Mara Gabrilli, em São Paulo, capital. No programa Viva Leve, Viva Bem, eu recebo uma convidada mais do que especial. Para mim, acima de tudo, uma amiga. Nós temos não só essa relação de amizade, mas temos uma parceria, um vínculo tão bacana, tanto no âmbito político quanto pessoal. Hoje eu converso com a candidata à vice-presidência da República, a senadora Mara Gabrilli. Para mim é uma satisfação nos encontrarmos pessoalmente, com uma amizade aí já de vários anos e, sem sombra de dúvida, para o programa Viva Leve, Viva Bem, talvez uma das convidadas mais ilustres que nós já tenhamos aí recebido e que hoje me recebe com muito prazer em seu apartamento, no seu espaço que é extremamente acolhedor, confortável, e tem a carinha da Mara, sobretudo. Mara, obrigada. Eu tô até emocionada, Eu sabia? Eu também. Porque é tantos anos e eu querendo ir para Ibitinga e não dava o trabalho, aí Ibitinga veio até mim. Eu sempre disse isso, Eu tô super emocionada de ter você aqui Eu em casa. também. Então a gente vai se segurar aqui para a gente poder rapidamente conhecer um pouquinho mais da Mara neste momento que ela está vivendo. Afinal de contas, a Mara tem sido aí uma precursora, que sem sombra de dúvida das pessoas com deficiência, ela tem uma representatividade unânime em todo o nosso continente brasileiro, porque hoje tornou-se senadora, já foi deputada e sem sombra de dúvida foi a primeira a representar, inclusive, o Brasil na Convenção da ONU. E é sobre isso que a gente fala nesta manhã, que com todas essas experiências de trabalho, conquistas, hoje prepararam você a ser uma candidata à vice-presidência da República numa chapa praticamente 100% feminina. Para mim é motivo de orgulho, Mara. Mas e para você? Como foi encarar esse novo desafio? Não, foi um telefonema que eu jamais esperava. E quando a Simone me chamou, eu senti que não tinha como. Vou te contar uma coisa que aconteceu no dia anterior. Eu comecei a falar com Deus e comecei a chorar. Falar, por que o Brasil tem que passar por tanta dor? Por que tem que ter tanto sofrimento nesse país? Sabe? Por que a gente não tem um caminho mais esperançoso, mais livre? Por que tanta gente está passando fome? E sabe quando você está com isso na cabeça? E daí no dia seguinte eu recebo o telefonema perguntando se eu queria compor a chapa com a Simone. Eu achei que assim, bom, em primeiro lugar que, claro, tem muito mais a ver comigo aceitar do que não. E assim, é mais um desafio, nenhum dos cargos que eu passei, eu sonhei com eles. Isso que foi muito... é muito impactante, porque a política, para mim, sempre foi um meio, sabe, de conseguir fazer as coisas. Então, eu fui galgando cargos maiores, mas sempre com esse desejo de conseguir fazer mais, de produzir mais, de atingir mais pessoas, de levar a inclusão para mais lugares nesse país.
E aí vem essa eleição internacional, e que foi uma eleição tão difícil, eu fui eleita, e aí acabo estendendo meu trabalho não só no Brasil, né, mas porque hoje eu sou uma perita da ONU, e eu faço recomendação aos países que descumprem a Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que é uma convenção do qual nós somos signatários, né? Acho que é o primeiro documento de direitos humanos do século XXI, primeiro tratado, e que ele, no Brasil, tem força de norma constitucional. Ele foi absorvido pela nossa Constituição. Então, ele tem peso de norma constitucional, a Convenção da ONU do Brasil. E aí eu ainda relatei a Lei Brasileira de Inclusão, que é a convenção regulamentada. Então, a gente tem uma legislação super moderna, uma legislação que é mencionada fora do Brasil. Eu fico muito grata de poder não só trazer experiências exitosas de outros países para cá, mas também de levar um pouco das experiências exitosas do Brasil para outros países. Bem, hoje é 21 de setembro, inclusive um dia bastante importante, né? Hoje é o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência, talvez da conscientização, do pleno exercício de cidadania, né? Que nós falamos sobre essa minoria que é tão importante, e Mara, sem sombra de dúvida, acho que representa, né, toda a nossa nação quando a gente fala dessa minoria. Mara, acho que o dia não foi à toa que nós nos encontramos, né? Com isso eu queria que você deixasse uma mensagem justamente, né, com essa força, né, de guerreira, de lutadora que você mesmo diante de todo esse contexto vivido da sua história de vida pessoal, de trabalho, política. Então, Dani, hoje é o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência, porque você ter uma deficiência no Brasil é uma luta, sabe? Você tem que matar um leão a cada segundo. Então, você imagina, são os cegos, os surdos, aqueles com síndrome de Down, autistas, cadeirantes, muletantes, é de tudo, e são muitos obstáculos que a gente vai enfrentando no dia a dia, seja na saúde, primeiro tem que ter saúde, né, para conseguir sair de casa e fazer rali nas calçadas. Aí você tem que enfrentar o transporte público, tem que enfrentar o mercado de trabalho. E eu sou verdadeira admiradora das pessoas com deficiência, porque eu tive essa oportunidade de conhecer o mundo através de uma cadeira de rodas, o que acho que eu não mudaria nada da minha vida pregressa. Assim, parece até, né, algo estranho, mas eu chego a ter gratidão até por ter quebrado o pescoço, porque nunca me faltou nada, sabe? E quando eu vi que eu tenho uma deficiência muito severa, mas me sobrava energia, e eu comecei a assistir o quão difícil é. Porque você pega uma pessoa sem oportunidade, uma pessoa que não tem recurso disponível. Então, assim, com uma deficiência, ela acaba tendo uma situação quase que sub-humana. Vive jogada numa cama, ou não consegue sair de casa, né? E aí a gente acaba estendendo essa questão para as mães cuidadoras, que são muitas no Brasil. Olha, segundo o último censo, em 2010, nós somos 45 milhões de brasileiros com deficiência. É o estado de São Paulo inteiro. Então, assim, 24% da população. Mais 15 milhões de brasileiros que têm alguma doença rara. Então, você pode imaginar o número de pessoas que, para elas, é imprescindível que tenha acessibilidade. Só que a acessibilidade numa cidade, você pega a sua cidade de Bitinga, pega a cidade de São Paulo, uma cidade que é boa para quem é cego, para quem é surdo, para quem é anão, para quem usa cadeira de rodas, para quem é idoso, ela é uma cidade muito melhor para todo mundo. E às vezes as pessoas não se dão conta que quando é bom para a pessoa com deficiência, é muito melhor para todo cidadão. Então, hoje é um dia que mostra uma luta, que é uma luta de um público, mas que é uma luta que faz inclusão para o planeta todo. Porque quando você fala de inclusão, você não consegue falar de inclusão sem falar de educação,
sem falar de transporte, de esporte, de cultura, de saúde, de trabalho. É um tema totalmente transversal. Por isso a minha alegria hoje de estar numa chapa totalmente feminina, o que traz representatividade para a gente, né? O que traz uma forma diferente de fazer política, né? A gente complementa os homens no nosso jeito de olhar, no nosso jeito de sentir. A gente tem a capacidade de gerar outra pessoa, isso faz com que a gente tenha uma ligação visceral com o outro. Isso é da mulher. E a mulher acaba tendo uma ligação visceral com a coisa pública também. E daí que vem o respeito da mulher com o próximo, a capacidade da mulher de ter empatia. Eu acho que é uma devoção minha ao meu país. A Simone é uma mulher com uma competência incrível, com uma profundidade técnica, com um senso de justiça. E a gente ainda traz na chapa uma mulher tetraplégica, coisa que nunca aconteceu. A gente está levando inclusão para o mais alto escalão da República. E isso vai ajudar todo o país. E quando a gente fala de inclusão, a gente acaba ultrapassando as pessoas com deficiência, inclusive, que foram aquelas que me ensinaram a fazer inclusão. Mas a gente fala da pessoa negra, da população indígena, da população LGBTQIA+, dos idosos, dos obesos, dos jovens, sabe? A gente fala de toda uma população de imigrantes, de refugiados, que precisam desse olhar e que fazem parte dessa diversidade brasileira, que é a matéria-prima mais preciosa que a gente tem. Então, Dani, olha, obrigada pela oportunidade do fundo do coração para a gente fazer com que o eleitor conheça a nossa chapa. Nós somos duas mulheres ficha limpas e a gente tem propostas, e as nossas propostas foram consideradas as mais justas de todas para o povo brasileiro. É uma chapa que gosta de gente, isso faz toda a diferença. Então eu só tenho que ter gratidão por você estar aqui no dia de luta da pessoa com deficiência, e você é uma lutadora que nos ajuda, que ajuda a divulgar, e a gente precisa disso, e o brasileiro precisa lembrar na hora de votar que quando a gente melhora a vida de uma pessoa, é a humanidade que dá um salto de qualidade. A gente não pode olhar para o nosso próprio umbigo, a gente tem que pensar no Brasil que a gente sonha, e não votar no menos pior. Isso é inútil para o Brasil. Mara, eu só tenho a agradecer, eu te agradecer. Abriu sua casa, estamos juntos aqui. Hoje a Mara tem uma pauta enorme, inclusive, né, com a candidata Simone Tebet daqui a pouco, inclusive numa pauta importante, né? Então aí pelos poucos minutinhos que restam, é a minha gratidão, gratidão da minha equipe, de todo o programa, né, da equipe do Viva Leve, Viva Bem, sem sombra de dúvida. Eu quero te desejar, além do sucesso, a certeza de que você realmente representa nós mulheres, assim como também a Simone, e representa também todas essas pessoas que você já relatou aqui. Sem sombra de dúvida, você é a nossa representação, e agora no mais alto escalão. Então a gente torce muito por você. Obrigada pelo acolhimento, pela hospitalidade, né? E eu espero estar em outra oportunidade, né, com mais tempo, e quem sabe Mara Gabrilli em Ibitinga, na capital nacional do bordado. Eu ainda vou. Com certeza. Vamos juntas. Obrigada, viu? Um beijo. Beijo. Eu também fiquei emocionada, mas eu tenho que me segurar. Deus te abençoe. Você não sabe o quanto... Desculpa, eu torço por você. Quando Obrigada, você se emocionou, eu não vou conseguir gravar.